Começava. Graças e paz, irmãos. Muito bom dia. Uma ótima semana a todos. Bom, o tema que eu trouxe hoje é o poder da orla. O poder da orla. No livro de Marcos, capítulo 4, capítulo 5, do verso 21. Tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia e o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre de seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. E então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre de seu sofrimento. Amém? Só até aqui, irmãos. Depois você deu uma lida, Marcos 5. Hoje eu quero trazer essa mensagem, como a própria Bíblia diz, né? Trazer à memória tudo aquilo que traz esperança. E essa é uma mensagem que me traz muita esperança, e talvez os irmãos também já a conheçam. E para quem não a conhece, essa história de uma mulher, como bem dito, havia 12 anos sofrendo de hemorragia. Mas o interessante é trazer que duas pessoas vão até Jesus. Duas pessoas vão até Jesus. Uma delas é essa mulher, sofrendo há 12 anos com hemorragia, mas também Jairo, um dos dirigentes da sinagoga. E Jairo vai para interceder por sua filha, e o texto diz que ele pede para Jesus pôr a mão sobre a filha dele para que a filha dele seja curada e viva. Mas o que me é mais interessante é que esta mulher, não se sabe o nome dela, o texto não refere, vai até Jesus com toda a debilidade. Eu tenho certeza que as mulheres possam compreender mais, sofrendo há 12 anos de uma hemorragia. Certamente a mulher estava muito fraca, muito debilitada, e ainda com toda a dificuldade de chegar até Jesus por estar se arrastando pela multidão. Muitas pessoas se encontravam. O texto é expresso, fala que assim que Jesus chegou ao outro lado, eles se aglomeraram perto de Jesus. Hoje não seria bom, né, se aglomerar, né? Mas
ali já havia uma multidão esperando Jesus. E o texto diz que o bom de lembrar uma coisa, ela vinha sofrendo há 12 anos, porque ela já tinha tentado de tudo, ido a médicos, buscado com todos os seus recursos, ela gastou tudo que tinha. Então, ela ouviu falar que Jesus passava ali. Muitas das vezes, irmãos, que nessas circunstâncias que nós olhamos para Jesus, enquanto ainda nós estamos depositando esperança e fé em nós mesmos, o que podemos fazer e talvez encontrar um meio de solução para a dificuldade que estamos enfrentando, nós vamos nos debilitando, como aconteceu com essa mulher. A nossa fé vai esmorecendo. E veja bem, o que eu quero ressaltar aqui é sobre a fé desta mulher, porque o que restava para ela era somente a fé, porque ela já havia tentado de todas as formas. E ela ouviu falar que Jesus passava por ali por perto. E então ela foi até Jesus com o seguinte pensamento no verso 28: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. E eu quero passar essa fé para vocês, meus irmãos. Se eu tão somente tocar a fé, se eu tão somente tocar um manto, eu ficarei curado. Percebe que é só tocar a orla do Senhor Jesus. É só você ir, só tocar a orla. Você não precisa chegar, chamar, clamar. Você precisa, com a sua fé, com o que você tem hoje, ir até o Senhor Jesus e tocar na orla. Não é no Senhor Jesus, é na orla. Se vocês não conseguem compreender, é bem na ponta das vestes do Senhor Jesus. Você vai conseguir através de sua fé. E o texto fala que imediatamente ela ficou curada, imediatamente ela se sentiu que ela estava livre de sua enfermidade. Não foi ontem, não foi hoje, não foi depois, não foi há dias, imediatamente. E também expressar para os irmãos, eu não sei se é certo dizer, mas da forma que eu quero falar, é que não foi Jesus que a curou. O próprio Senhor Jesus depois afirma no texto: de mim saiu o poder. Saiu o poder, se ela foi até ele, tocou nele, saiu o poder. E mais ainda à frente, Jesus fala: sua fé a curou. Irmãos, é esse ponto que eu quero que vocês expressem nesse momento, a fé, porque sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus, e sem fé nós não podemos chegar até o Senhor Jesus. Pense bem, a fé que essa mulher teve, fraca, debilitada, talvez desesperançada, mas o que ela tinha era fé, porque eu fico tentando imaginar a multidão e ela com aquele pensamento se arrastando, talvez sendo pisoteada, se eu tão somente tocar a orla, se eu tão somente tocar a orla, se eu tão somente tocar a orla. Irmãos, é a fé que vai nos fazer chegar até Jesus, é a fé que vai nos fazer continuar a buscar ao Senhor Jesus, independente se estamos fracos, independente se há multidão para nos impedir, nos atrapalhar, a fé vai nos fazer chegar até o Senhor Jesus e tocar para que imediatamente possamos conseguir aquilo que temos buscado nele. E para finalizar essa mensagem, pois no verso 34, o Senhor Jesus fala que a fé a curou, mas ele também diz: vá
e seja livre de seu sofrimento. Isso é algo que, irmãos, é poderoso, porque o Senhor Jesus é Ele que tem autoridade para falar isso. Ninguém mais tem autoridade para falar isso em nossas vidas. Quem pode falar para você? Vai e fique livre de seu sofrimento. A palavra do Senhor Jesus para nós hoje é isso, meu irmão. Vá e fique livre de seu sofrimento, porque nós temos buscado ao Senhor Jesus, nós temos nos aproximado falando, se tão somente tocarmos a orla, seremos curados. E hoje eu quero dizer para vocês, meus irmãos, essa palavra não é minha, esta palavra é do Senhor Jesus. Vá e fique livre do seu sofrimento, porque Ele está contigo, Ele tem cuidado de vós, Ele não te deixa nem te desampara. Vá e fique livre do seu sofrimento. Não desgaste os seus sentimentos buscando achar solução em recursos humanos, em tentando achar solução para aquilo que é só você ir até o Senhor Jesus e tocar somente na ponta de suas vestes, para que você fique imediatamente curado, para que você imediatamente alcance a bênção que precisa do Senhor. Então, meus irmãos, o segredo para a gente ir ficar livre de tudo que temos sofrido em certas circunstâncias é ir até o Senhor Jesus. É ir até o Senhor Jesus. Amém? Muito obrigado por essa oportunidade. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. Amém. É interessante também que para várias pessoas Deus curou elas de formas diferentes, né? Os leprosos, Jesus mandou que eles fossem até os sacerdotes. No caso do cego, em alguns casos ele fala veja, e em alguns casos ele aplicou uma lama feita com cuspe e areia aos olhos. No caso da filha de Jairo, ele pediu para que ela se levantasse. E para cada caso, Jesus fez algo diferente. Às vezes nós esperamos que a nossa cura, a nossa bênção seja feita igual a que a gente viu acontecer com alguém, mas Jesus não vai fazer sempre da mesma forma. O nosso pastor ele costuma dizer que Deus é uma fonte inesgotável, e ele é muito criativo, e ele pode curar você, ele pode trazer a sua bênção de formas completamente diferentes do que você imagina ou pensou. Senhor Deus e Pai que está no céu, te agradecemos porque o Senhor é o Deus da cura, o Senhor é o Deus que traz, Senhor Deus, saúde, o Senhor é o Deus que traz renovo, Senhor Deus, as vidas, ó Pai. Senhor, pedimos que o Senhor traga a cura, traga, Senhor Deus, o bálsamo, ó Pai, para aquele que nos ouve, aquele que está adoentado, e que possa haver cura, Senhor Deus, nessa vida, nessa família, que o Senhor possa trazer refrigério, Senhor Deus, aquele que está cansado, Senhor, e que o seu nome venha a ser louvado, Senhor Deus, através dessa situação. Em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.